Bom, a segurança pública continua sendo um desafio enorme para o país, principalmente quando a gente olha o grande número de homicídios. Em 2017, a gente fechou o ano com mais de 64 mil mortes, além de diversos outros tipos de crime. E no país, a abordagem que a gente faz em relação à segurança pública é sempre depois que o problema aconteceu. Então é sempre de uma maneira reativa. E aí que entra o papel dos municípios pensando como é que a gente resolve, como é que a gente trata o problema antes dele acontecer. Portanto, a prevenção ela é fundamental para a gente virar o jogo na segurança. Hoje são muitos os desafios da segurança pública. O primeiro é essa compreensão mais sistêmica. A gente só solucionará o problema se a gente entender como é que ele acontece, quais são os desafios, as suas causas e atuar nas duas pontas, atuar tanto de uma maneira preventiva quanto de uma maneira reativa. Para isso a gente precisa usar inteligência, efetividade e olhando sempre quais são os resultados que a gente consegue com as nossas ações. Acho que um elemento fundamental, como a gente dizia, a segurança pública é um processo bastante complexo e a gente precisa atuar em diferentes dimensões. Hoje no Brasil, quando a gente olha a Constituição, ele diz que os agentes responsáveis pela segurança pública, em geral, tem a ver com as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e também as guardas municipais. Cada um desses órgãos ele está vinculado a um ente federativo. Então, as polícias estaduais aos estados, a guarda aos municípios e as polícias federais à União. A gente precisa de uma coordenação e integração esses atores todos. Mas como a gente vem dizendo, segurança pública não é só um problema de polícia e parte do problema é porque a gente continua enxergando que só a polícia resolverá o problema. E não é assim que ele vai acontecer. A gente precisa atuar antes do problema acontecer. E aí a gente precisa de políticas sociais. E as políticas sociais, em grande medida, aquelas que vão dar resultados na prevenção da violência, seja o ordenamento do espaço urbano, toda a questão da iluminação, políticas para a juventude, assistência social, na saúde, educação, isso tem uma responsabilidade compartilhada entre os municípios, por um lado, que tem toda essa política, a sua responsabilidade está muito mais próxima do cidadão, como também o Estado, por meio das suas políticas sociais. A gente só conseguirá resolver o problema trabalhando de maneira integrada para não ter sobreposição e mais, ter coordenação, todo mundo caminhando na mesma direção. Para a gente trabalhar com segurança pública, o primeiro ponto é ter informação de qualidade. E só com informação de qualidade é que a gente pode fazer uma política pública e desenhar uma política pública que funcione. Por exemplo, se a gente olhar o caso dos homicídios no Brasil, 70% deles acontecem com arma de fogo. Portanto, controlar as armas ela tem um impacto significativo na redução dos homicídios. Não porque a arma cause a violência, mas porque ela é muito utilizada e muito disseminada em diferentes tipos de homicídios. Acho que o outro elemento muito importante de observar e que está muito comum no debate público hoje são as políticas baseadas em evidências. E o que é uma política baseada em evidência? Aquela política que a gente já sabe que foi testada e que ela funciona e que de fato ela tenha um resultado positivo. Tem uma série de políticas, principalmente no campo da prevenção, que já estão comprovadas que têm um resultado em uma redução significativa no número ou de crimes ou também nas situações de violência. Por exemplo, é o caso do investimento na primeira infância. Hoje tem uma série de medidas que já mostram que quando a criança é exposta a uma situação de violência naquele momento da vida, pode inclusive causar uma mudança na plasticidade do cérebro, que isso futuramente pode impactar a sua entrada na violência ou em alguma situação de criminalidade. Portanto, fazer um investimento nesse momento de primeira infância, ajudar os pais a como trabalhar melhor com essas crianças, pode ter um resultado bastante significativo na redução da violência.
Acho que outro elemento que a gente estuda muito para a violência é a questão da relação com a educação. Hoje, quando a gente olha os dados, seja da população que está presa, seja de vítimas de homicídios ou mesmo de autores, a gente observa que essas pessoas deixaram muito cedo a escola. Portanto, uma medida preventiva que pode reduzir os fatores de risco, e a gente chama fator de risco, não é uma causalidade direta, mas são elementos que aumentam a probabilidade das pessoas se envolverem com uma situação de violência, por exemplo, é a manutenção de um tempo maior na escola. Portanto, evitar a evasão escolar, e isso passa por melhorar as condições da educação, reduzir distorção e idade série, reduzir situações de bullying dentro da escola. Isso tem um impacto positivo na redução da violência como um todo. Um dos elementos muito importantes hoje para pensar a segurança pública no Brasil é pensar na sua complexidade, é pensar nas diferentes dimensões que precisam ser trabalhadas para a gente virar a situação e mudar o quadro que a gente tem hoje. Por exemplo, precisamos trabalhar com todas as políticas preventivas, isso é, tudo aquilo que reduz a probabilidade das pessoas se envolverem com a violência. A gente já falou sobre primeira infância, redução da evasão escolar, a própria redução das condições ambientais que facilitam a ocorrência de crimes, como também trabalhar depois que o crime acontece. E aí é todo o sistema de justiça criminal, que começa com as polícias. Tem uma série de técnicas hoje de policiamento, como por exemplo o policiamento orientado a manchas criminais, que tem um resultado muito efetivo na diminuição dos crimes. Hoje, trabalhar com dados, ele é um elemento essencial para qualquer bom planejamento ou uma política que dê resultado. E muitas vezes as pessoas acham que trabalhar com dados ou coletar dados é um processo muito caro. Ele não é. O que a gente precisa é treinar as pessoas que fazem essa coleta de dados e olhar quais são os dados efetivamente que resolvem um problema. Uma solução bem prática. Quando a gente olha a evasão escolar, eu não preciso esperar terminar o ano para saber se o aluno deixou de frequentar a escola ou abandonou a vida escolar. É importante a gente acompanhar conforme as faltas forem acontecendo e fazer um trabalho imediato de intervenção e de busca ativa para trazer essa pessoa de volta para a escola. Então, acompanhar as faltas, por exemplo, que as escolas já fazem, esse é um trabalho muito efetivo e que pode ter um resultado bastante positivo na redução da violência. Para reduzir a evasão escolar, a primeira questão é identificar quem é que está faltando e por que ele está faltando. Então, fazer um bom diagnóstico, fazer uma ligação para entender qual é o motivo que está levando aquela pessoa a não vir para a escola, aquela criança ou aquele adolescente, é o primeiro passo para pensar a solução. E a solução ela pode ser diversa, porque as causas elas podem estar associadas a diferentes procedimentos. Pode ser que ele não enxergue direito e precise de um exame de saúde, pode ser que tenha uma situação de bullying que a escola precisa se organizar para tratar daquele problema, pode ser muitas vezes que ele estava doente e, portanto, um trabalho com a saúde para evitar que ele falte de uma maneira muito constante é fundamental. Então, as soluções elas podem variar e a gente só vai achar a solução adequada se a gente conhecer efetivamente o problema. Os problemas eles não acontecem por setores, né? Não é um problema só da educação, um problema só da saúde, um problema da assistência social. Em geral, a gente precisa observar aquele cidadão, aquele indivíduo em todas as suas dimensões, o que tem acontecido em todas as áreas. E aí, nesse caso, a prefeitura tem um papel absolutamente fundamental de fazer esse olhar integrado e propor uma solução que de fato tenha um resultado efetivo. Hoje a integração ela tem sido apontada como um dos elementos fundamentais para a gente superar a violência no país. E isso demanda uma integração de todos os atores, tanto da prefeitura quanto do governo do estado. É importante notar que, em geral, as polícias elas são divididas e são organizadas por áreas, por território dentro do estado ou mesmo dentro da cidade. Portanto, uma vinculação direta com esses atores responsáveis por aquela gestão territorial, ela é fundamental, porque se a gente
gente recordar e quando a gente olha todos os dados, a violência ela não se distribui de maneira uniforme, nem no território e nem no público. Portanto, a solução ela é focalizada. E para isso a gente precisa saber onde os problemas estão acontecendo, seja de uma maneira territorializada, seja identificando qual é o público que precisa desse atendimento. A gente falou muito sobre as evidências, sobre os dados, sobre a informação de qualidade para elaborar uma política pública. Mas a gente só vai saber se ela está dando resultado se a gente continuar monitorando isso ao longo do tempo. Então, ela é importante como um elemento de diagnóstico, mas quando começa uma intervenção diferente, entender e mensurar as informações para entender o impacto que isso tem causado, ele é fundamental, porque a política pública ela precisa de replanejamento, alteração de rumo, se for o caso, para que a gente consiga melhor atender o cidadão. Então, sem dúvida nenhuma, pensar todo o processo de monitoramento, não só as informações no começo para diagnóstico, mas é todo o ciclo do próprio planejamento. Entende o problema, realização, continua monitorando, faz uma avaliação e replaneja se assim for necessário. Acho que o primeiro passo para o município se envolver na questão da segurança pública é compreender que todas as suas ações elas podem contribuir para a prevenção da violência. Então, acho que a compreensão de que não passa só e necessariamente por polícia ou por guarda municipal, mas entendendo que todas as ações que ele faz, seja no atendimento do CRAS, do CREAS, a educação do ensino fundamental, a saúde, todo o atendimento de estratégia de saúde da família, todas essas políticas, elas também são políticas preventivas, elas também podem contribuir para a redução da violência. Então, o primeiro passo é entender que o papel, ele não passa só pela polícia e não passa só pela guarda, ele passa pela integração e da compreensão do problema e atuar de maneira a solucionar efetivamente o que tem acontecido no seu município. Vamos começar pelo básico. Se você é um servidor, se você é um diretor de um CRAS, uma medida muito simples, ou se você é um diretor de uma escola, uma medida super simples é observar no seu território quem é o diretor da escola, quem é o diretor da estratégia de saúde da família, da sua região e da sua localidade. Começar a fazer reuniões periódicas, compartilhando os problemas e os dados e pensando alternativas para solucionar esse problema é um primeiro passo que eu tenho certeza que vai dar muito resultado. Se você é um diretor de escola, se você é um professor, por exemplo, você pode olhar quais são as medidas que têm acontecido dentro da sua sala de aula, se o aluno tem faltado e fazer um atendimento, uma ligação, por exemplo, se ele faltou 5 vezes dentro do mês ou 5 faltas consecutivas, você pode ligar para a casa daquele aluno e entender o que tem acontecido, qual é o problema e por que essa pessoa tem faltado. A partir daí, identificando qual é o problema, entender se você mesmo pode solucionar, se era só essa questão de chamar a atenção ou entender o que está acontecendo, ou se você pode encaminhar esse caso para outro serviço do município, seja na assistência social, por exemplo, ou mesmo acionando o conselho tutelar para trabalhar em conjunto com você. Segurança pública é uma responsabilidade de todos nós, ela não é só uma responsabilidade do Estado, do governo, das polícias, ela começa com a nossa ação individual. Então, o primeiro elemento que a gente sempre fala é o nosso autocontrole. Como que a gente tem se comportado em relação aos nossos vizinhos, em relação à nossa cidade, qual tem sido esse comportamento? A segunda dimensão de controle que a gente diz é esse controle entre pares. O que a gente tem visto, como é que a gente tem observado a nossa vizinhança, a nossa comunidade, como é que a gente tem atuado para melhorar essa segurança coletiva. E aí a gente chega nesse terceiro nível, que aí sim vem a intervenção do Estado. Portanto, esse trabalho conjunto, seja fornecendo as informações necessárias, mas também observando e mudando o nosso próprio comportamento, é um elemento essencial para a gente mudar o quadro de segurança que a gente observa hoje no país. O grande
grande desafio da segurança pública é a gente entender que ela não é só um problema de polícia, ela é um problema de todo mundo e principalmente ela é uma questão de prevenção. E a prevenção ela também precisa de inteligência, a prevenção ela também precisa ser proativa, não dá para a gente esperar para que o problema se resolva. Da mesma maneira que a gente advoga por uma inteligência na parte de segurança pública, com policiamento orientado ao problema, policiamento e patrulhamento por mancha criminal, investimento em investigação e inteligência para a solução de crimes, o mesmo se dá no campo da prevenção. E aí o papel do município ele é fundamental. Primeiro entendendo que com segurança pública a gente resolve também com política social e também de uma maneira integrada, articulada, coordenada na mesma direção, focando no público que mais precisa e também nos territórios mais vulneráveis à situação de violência. Portanto, a compreensão do município de que ele precisa articular todas as suas políticas sociais, seja a política de ordenamento e uso do solo, a política de urbanismo, toda a sua parte de educação, a assistência social, passando pelo atendimento do CRAS, do CREAS, de todo o sistema de abrigamento e também toda a parte de educação. Só com essa visão integrada é que a gente conseguirá solucionar de uma maneira sustentável e permanente no tempo o problema da segurança pública. Um dos problemas que a gente ainda observa na segurança pública, principalmente no âmbito estadual, é esse particionamento, essa forma de trabalhar das polícias de maneira desagregada. Para resolver o problema, a gente precisa de toda a informação do que a gente chama do ciclo do policiamento. Começa com um dado, que muitas vezes é a Polícia Civil que tem esse dado, passa pelo patrulhamento, melhoria na investigação. A gente só consegue fazer isso se tiver melhor integração e coordenação entre os trabalhos das duas polícias. Além disso, o Estado ele também tem uma responsabilidade sobre a política preventiva, seja em relação às políticas sociais que ele mesmo executa, por exemplo, se a gente recordar que o ensino médio está sob responsabilidade do Estado e aí tem um papel fundamental para pensar a parte e a estrutura preventiva da educação com o seu impacto na segurança pública, bem como uma articulação com os municípios, participar dessa vida e trazer os municípios também para a solução do problema de violência que a gente vive. Em 2018, foi aprovado o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Esse sistema ele propõe a articulação entre todos os entes e determina mais claramente qual é o papel de articulação e de indutor que o governo federal tem na segurança pública. Ele tem um papel absolutamente fundamental, articulando todos esses processos e inclusive coordenando os esforços com estados e com municípios. É importante que cada um assuma a sua responsabilidade. Como eu disse antes, não é só um problema de polícia e para solucionar a gente precisa do envolvimento de todo mundo. Essa foi a ideia do Observatório de Segurança e de Prevenção da Violência que a gente implementou em Paraty. Era observar todas as dimensões e todos os dados que a Prefeitura já coleta, seja na área da saúde, da educação ou da assistência social, para entender melhor e ter um diagnóstico mais preciso sobre cada um dos indivíduos e os seus problemas. Já é sabido de diferentes formas, em diferentes áreas, que o tratamento integral da pessoa, olhando todas essas dimensões, é o que vai ter mais resultado. Paraty é uma cidade que tem apresentado grandes índices de homicídios e com essa preocupação a gente entrou na cidade para olhar o que estava acontecendo na cidade, pensando principalmente o papel do município, como é que o município poderia agir em relação a isso. É óbvio que o município sozinho não vai dar conta de resolver o problema, ele precisa de uma articulação com o Estado, também com o governo federal, mas é importante o município também fazer o seu papel. E o seu papel não tem a ver só com a guarda, o seu papel tem a ver com uma articulação e uma integração de todas as suas políticas sociais, que passa pela educação, o que ele já vem fazendo na escola, passa também pela saúde, passa pela assistência social. No caso de Paraty, a gente identificou
Que o alto índice de homicídios estava muito concentrado no público jovem e cada vez aquela pessoa entrando mais cedo, também com os adolescentes. E aí a primeira proposição que a gente fez foi organizar os dados de maneira a gente entender melhor o que estava acontecendo. Muitas pessoas sabem porque eles trabalham na cidade, se conhecem, etc., mas a falta de sistematização de dados pode permitir induzir erros no diagnóstico. Então, o primeiro passo que a gente fez em Paraty foi estruturar o observatório para que a gente tivesse informações que vinham da saúde, da assistência social e da educação, que são dados que o município já tem, que o município já produz. Por exemplo, quem são as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família? Ou então, quem são as pessoas que dão entrada no posto de saúde por um caso de agressão? Ou na escola, essa pessoa está faltando ou não está faltando e qual é o motivo? Ao ter esse diagnóstico completo e entender o que está acontecendo com cada um dos indivíduos, a prefeitura tem melhores condições de fazer uma articulação entre as diferentes áreas para solucionar o problema e agir de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais proativa na redução da violência e principalmente na prevenção.